nós leremos os 6 primeiros versos. Êxodo 19, de 1 a 6. Êxodo 19, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Oremos. Pai, eis aqui um pequeno trecho da palavra revelada do Senhor, Santa Escritura, em um momento histórico do povo de Israel muito delicado, o momento do êxodo, o momento da saída de uma imensa opressão, a caminho também de uma imensa e linda libertação. É tempo de Páscoa e precisamos hoje do Senhor. Então nos ilumine, fale conosco nessa manhã e transforme cada um de nós à imagem do Senhor mesmo, à semelhança do Senhor mesmo, a cada dia mais. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós conhecemos a instituição da Páscoa. Todos nós sabemos disso, como que o povo de Israel, na sua antiga história, instituiu, através da saída desse povo mesmo do Egito, com grande poder, com grande milagre, de uma forma maravilhosa, onde Deus se revela de uma forma poderosa em todos aqueles eventos no Egito, de maneira especial naquela última praga que é a morte dos primogênitos, e ali a gente vê um símbolo de Cristo aparecendo, um tipo de Cristo aparecendo naquele cordeiro de um ano sem defeito, sendo morto, naqueles sangues nos umbrais das portas das casas dos hebreus, livrando os hebreus do anjo da morte que passaria naquela noite, e passou, e cada família hebreia foi livre, foi guardada, foi protegida, e dali então sai de forma milagrosa. O exército persegue no deserto, eles têm que atravessar uma ponta de mar, e na travessia dessa ponta de mar, mais um milagre que a gente conhece muito bem, e de repente chegam em Refidim, terra de descanso, terra de refazer as forças, terra de renovo, e em Refidim celebram a Páscoa depois da libertação, comem juntos, lembrando que eles deveriam agora, com ervas amargas, lembrar do sofrimento que Deus tirara a cada um deles, Deus tirar a cada um, Deus livrar a cada família de um sofrimento de
4 séculos e 3 décadas de uma escravidão opressora. E agora é hora de celebração, porque eles estavam livres dessa opressão, meus irmãos e minhas irmãs. Mas tinham de enfrentar um longo caminho, e Deus conhecia muito bem o caminho que estava diante. Eles ainda não tinham ideia. Eles imaginavam que esse caminho era um caminho que poderia ser até muito mais curto, mas é um caminho de 40 anos, de mudança de uma geração, para a formação do próprio povo, um caminho de deserto. Mas antes do deserto, na caminhada, Deus separa o povo em Refidim. Deus renova as forças em Refidim antes de enfrentarem os desertos da caminhada, as lutas, as dificuldades, o sol quente, a falta de água, uma temperatura gélida à noite, pouca comida, problemas com saneamento básico, problemas de dormir em tendas, e tantos outros que, se eu listar aqui, eu vou ficar o dia inteiro listando só os problemas do deserto. E se eu trazer esse deserto para a nossa realidade, nós também poderemos listar as lutas do meu deserto e do seu deserto. As dificuldades que cada um de nós tem, as dificuldades que cada um de nós enfrenta. Mas eu preciso, meus irmãos e minhas irmãs, convocá-los e convocá-las para perceberem os refidins da nossa caminhada, os momentos onde Deus, antes de enfrentarmos os desertos, os problemas, se revela, come com a gente e renova as nossas forças, nos preparando para a caminhada que está ali prestes a começar, nos preparando para o deserto escaldante que está diante de nós, para chegarmos do outro lado dele sãos, salvos, guardados, como gosto muito de citar o Salmo 23, ainda que andemos num vale de sombra de morte, não temeremos, porque ele é conosco, atravessando os desertos da vida e da caminhada, os desertos da existência. Ali em Refidim, Deus dá instruções do que fazer, como caminhar, onde andar, como andar. Ali em Refidim, Deus renova as nossas forças, nos dá descanso, nos fortalece. E eu preciso olhar esse evento do Antigo Testamento e perceber os refrigérios, porque Refidim significa refrigério, que eu preciso de ter, que você precisa de ter para enfrentar o deserto, ou os desertos. O primeiro deles, que penso quando olho nesse texto, a primeira coisa que Deus faz, ele diz assim aqui: lembra de como livrei vocês daquela opressão. Estão lembrados? Vocês se lembram? Vocês se lembram do que eu fiz lá no Egito? Vocês estão lembrados do que aconteceu lá? Vocês entenderam bem quem sou eu e o que eu já fiz? Essa pergunta ecoa no tempo e chega hoje ao meu coração e ao seu. E a pergunta hoje é: você está lembrado, meu irmão? Você está lembrada, minha irmã, de onde Deus te tirou? Você está lembrado como Deus já te guardou? Você está lembrado do que Ele já fez? Você está lembrado como Ele já agiu? Porque nós temos uma memória muito curta. E o deserto grita tanto que eu não ouço o que Deus já fez. Hoje é dia de olharmos para trás e lembrarmos do que Ele já fez, de onde Ele já livrou, de onde Ele já guardou, de onde Ele já agiu, de quem é o Senhor para você, de quem é o Senhor na sua vida e na minha vida. No segundo momento, Deus lembra como foi o livramento deles, como Deus livrou dos opressores.
Primeiro ele lembra o que ele fez, depois como livrou dos opressores. E eu pergunto, quantos opressores temos? Quantas pressões vivenciamos na nossa existência? Quantas pessoas exigem de nós coisas que muitas vezes não damos conta? E em quantos momentos Deus nos livrou dos nossos opressores? As pessoas que levantam mentira contra a gente, as pessoas que não entendem o nosso coração, as pessoas que cegas vêm contra a gente e a gente, sem saber, a gente não é amado, não é aceito, não é recebido, não é acolhido. Dentro de casa, às vezes. De repente Deus guarda, de repente Deus protege, de repente Deus nos faz ressignificar aquele evento doloroso, e de repente você olha e fala, poxa, peraí, eu posso ganhar com isso, eu posso aprender com isso, eu posso experimentar coisas boas também nesses momentos de dor. Um terceiro momento, Deus lembra assim aqui, eu preciso que você lembre de como eu te trouxe até aqui, da caminhada até ao ponto que você está hoje, agora. Como Deus trouxe cada um de nós até aqui, como Deus sustentou cada um de nós até nesse momento da nossa existência, nesse dia de hoje. E na hora que Ele lembra a cada um de nós da maneira que Ele nos trouxe até hoje, no mesmo momento Ele aponta o caminho, Ele gera em nós o querer, a volição, o desejo, para que sigamos em uma direção. Então, em Refidim, também é hora de receber a direção da bússola da vida. Eu vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para onde eu vou dar os passos, o que eu vou fazer, como fazer. Eu preciso ouvir o Senhor. Como ouvir o Senhor? Eu preciso de conselho, eu preciso de irmãos. E eu sempre falo de um homem que marcou muitos na história do cristianismo, que eu amo, é uma das minhas fontes, um autor, um pastor presbiteriano, que na década de 50 enfrenta o humanismo na Europa, como professor de uma academia, e deixa para a gente um legado, um desafio de buscarmos uma espiritualidade saudável para caminharmos para a direção que Deus tem para cada um de nós. Me lembro de Francis Schaeffer e de um dos seus discípulos que diz assim, tem que tomar uma decisão, precisa de uma direção. Essa decisão ela precisa de um tripé, de um sustento de 3 pernas. Se eu tiro uma dessas pernas, muito provavelmente a minha decisão cairá. E esse tripé eu uso muito com muitos irmãos, talvez alguns aqui já devam ter ouvido muitas vezes. Esse tripé é a oração, é o conselho e é a razão. A oração para que eu perceba a voz de Deus na minha relação, no meu relacionamento, na minha intimidade, para que eu ouça o Senhor, para que eu ouça o Senhor dentro de mim, para que eu perceba o Senhor falando comigo. Mas o meu coração, de acordo com as Escrituras, também é enganoso, e muitas vezes eu posso ouvir de acordo com o que eu quero só, e não de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Aí vem o segundo sustento, o segundo fundamento das nossas decisões, conselho. Eu preciso buscar irmãos que eu voluntariamente me submeta e entenda que aquele irmão tem uma relação com o meu Pai, e ele pode orar por mim, e eu posso abrir para ele a possível decisão que eu tenho que tomar, e eu posso ouvi-lo com conselhos, porque ele talvez possa ouvir o meu Pai sem os meus pressupostos, sem os meus óculos, sem a minha vontade, e
possa me ajudar a esclarecer um pouco mais o caminho a seguir. E no último momento, coisa que os cristãos negligenciam durante séculos, onde muitos dizem por aí que a fé é inimiga da razão, e eu digo não é não. São irmãs gêmeas. Porque a razão nada mais é do que o reflexo do sagrado em nós. A razão é um atributo comunicável de Deus, é Deus falando conosco, é a capacidade que Deus nos dá de discernir coisas. Nós não somos ignorantes, nós temos razão, pensamos e existimos. E eu preciso então gastar tempo, se eu tomar tal decisão, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Se eu tomar a decisão Y, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, e com a oração, e com o conselho, e com a razão, eu tenho a bússola da vida na minha mão, para caminhar de forma mais segura, ouvindo o Senhor, em mim mesmo, no outro, e no reflexo dele em mim. Refidim é esse lugar. Também Refidim é lugar de jurar obediência a Deus. Refidim é lugar de lembrar a Deus que guardaremos a aliança com Ele, guardaremos os seus preceitos, entenderemos a aliança que Ele fez com os nossos pais e renovaremos os nossos votos. E como consequência de um bom lugar de refrigério, para entrarmos no deserto, Deus nos garante algumas coisas. Ele diz em primeiro lugar que se trilharmos esse caminho, seremos sua propriedade particular, povo dele, adotados somos por amor dele, por nós. Teremos também uma condição diferente, a condição de sacerdotisas e de sacerdotes, não apenas de filhos, mas filhos com propósitos, com missão, com o objetivo de sermos mediadores, o privilégio que todos os anjos queriam, e Deus deu a nós o privilégio de sermos portadores das boas novas a essa multidão que está aí fora sedenta querendo Deus. Não sabem disso, mas eu te garanto que eles querem. E teremos também, no último momento, qualidade, o lugar de sermos nação santa de Deus, povo separado de Deus, povo privilegiado com o relacionamento consagrado, povo que recebera de Deus luz, regeneração e capacitação de vê-lo e reconhecer e de adorar como Deus. Hoje eu termino convidando aos meus irmãos e às minhas irmãs, no nome de Jesus, para que paremos no ponto que estamos no deserto da caminhada e para que dediquemos um tempo na sua refrigério, no seu local de refrigério. O que você precisa? Ouvir Deus, lembrar do que Ele fez, entender de como Ele te trouxe até aqui, reconhecê-lo como soberano, para que você tenha a sua fé renovada, sua confiança descansada nele, não no seu braço, não naquilo que você é capaz de fazer e pensar, mas naquilo que Ele é para você e para mim. Paremos, de quando em quando, de tempo a tempo, de deserto a deserto, existe oásis, para renovarmos as nossas forças, nos hidratarmos, tomarmos uma água de boa qualidade, comermos uma comida de melhor qualidade e continuarmos a vida. Assim enfrentaremos qualquer deserto, enfrentaremos também qualquer oásis, nos momentos de festas e nos momentos difíceis, e o Senhor sempre será. Que seja assim na sua vida, na minha vida também, em nome de Jesus. Oremos. Pai, irmos aqui, carentes e dependentes do Senhor, fale aos nossos corações o que precisa ser dito, Senhor. Queremos te ouvir,
queremos instruções, queremos refrigério, vida. Celebramos a paz, a libertação, e agora queremos aprender como andar, onde andar, de que maneira andar. Arranque de nós o orgulho, arranque de nós a prepotência, a arrogância, arranque de nós as dores do passado, onde não conseguimos ainda enxergar o Senhor nos problemas passados. Dá que vejamos o Senhor lá naquela dor, lá naquela frustração. Dá que vejamos que o Senhor, com os sofrimentos, nos deu e nos dá oportunidades únicas de pisarmos nos seus passos e fazermos como o Mestre mandou. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Respondamos então